1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. E eu farei a leitura aqui, irmãos, somente dos versículos do 17 até o 21. 17 ao 21, que é o bloco que eu estou expondo desde o último dia do Senhor. Na verdade, lembrando a vocês, deixa eu lembrar isso mais uma vez aqui, até porque nem todo mundo pode ter já ouvido os sermões anteriores. A perícope é do versículo 13 ao 25, do 13 ao 25. E há um ensinamento central aqui nela, acerca da nossa identidade em Cristo. As divisões, do 13 ao 16, primeira parte. Do 17 ao 21, segunda parte. E do 22 ao 25, a terceira parte. No último dia do Senhor, eu comecei a expor a segunda parte, que é do 17 ao 21. Mas preguei somente o 17. Nessa manhã eu vou pregar, se Deus quiser, o 18 e 19. Somente os dois versículos, 18 e 19. Então lerei do 17 ao 21, mas exposição 18 e 19. Assim diz o Senhor nosso Deus. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Irmãos, a partir desse momento, o apóstolo Pedro, ele entra agora em três doutrinas. Ele vai começar a falar sobre três doutrinas importantíssimas. Há 3 pontos doutrinários aqui que são importantíssimos, não apenas nesse contexto, mas em toda a palavra de Deus. No último sermão, o versículo 17, a nossa ênfase aqui, de acordo com o próprio texto, foi no temor a Deus. O temor ao Senhor Deus. Esse foi o tema aqui principal do versículo 17. Agora, a partir do versículo 18, ele começa a falar sobre 3 doutrinas, como eu disse, que são importantíssimas para nós, o povo de Deus. A primeira doutrina, ela aparece nesses 2 versículos, 18 e 19. E qual é a doutrina? É a doutrina da redenção. O foco do apóstolo Pedro agora é na doutrina da redenção. E essa passagem aqui, esses 2 versículos, eles possuem um aspecto tanto negativo, como também um aspecto positivo. Colocando entre os termos, as coisas que são perecíveis, que Pedro descreve aqui no versículo 18, prata e ouro, elas são comparadas com Cristo, cujo sangue tem significado eterno. Então ele coloca, de um lado, a questão da redenção aqui, o tema da redenção, de modo negativo, falando aqui das coisas perecíveis, e do outro lado, em um tom, em uma linguagem positiva, comparando isso com o quê? Com o sangue do Redentor. Ele diz: vocês sabem que não foi com coisas perecíveis como ouro ou prata que vocês foram redimidos. Observe que o apóstolo Pedro ele coloca o custo da redenção primeiro em termos de coisas criadas. São os termos que ele utiliza aqui. Em termos de coisas que são criadas. Estas coisas, meus irmãos, elas estão sujeitas tanto a mudar, bem como também a se deteriorar. E ele cita, veja, ele cita 2 metais preciosos, prata e ouro. Ele de maneira proposital faz isso. Porque esses 2 metais, se comparados a outras coisas, são menos perecíveis. Então ele está utilizando coisas que são duráveis, que são preciosas. Primeiro ele especifica a prata aqui. A prata é citada. Mas mesmo a prata, quando exposta a algum tipo de componente sulfuroso do ar, o que acontece com ela? Escurece, ela é corroída
e perde o seu valor. Em seguida ele cita o quê? O ouro, que continua até em nossos dias também sendo algo altamente precioso, muito mais durável do que a prata. Mas até mesmo esse, que é o mais precioso dos metais, também está sujeito a se deteriorar. Em resumo, irmãos, o que Pedro está falando no versículo 18 é que os bens aqui da terra, os mais valiosos, os mais preciosos, aquilo que os homens mais têm em alta conta, não servem de pagamento para a redenção do crente. Não servem. Observe o termo que ele utiliza. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados. Resgatados. A ideia aqui é de alguém que é libertado por meio de um pagamento. O resgate acontece através do pagamento de algo. Algo no caso, alguém paga pelo resgate e tal pessoa é libertada. Lá no mundo antigo, os escravos eles conseguiam a liberdade quando uma soma em dinheiro era paga por eles mesmos ou mesmo por outra pessoa. A pessoa era escrava, pertencia a um senhor, tinha um dono, e para que ela pudesse ser livre, era necessário que o resgate fosse pago. A Bíblia mostra isso acontecendo com o povo de Deus no Antigo Testamento. A história que melhor ilustra isso é quando o povo estava preso no Egito. O Senhor fez o que com eles? Os resgatou. O Senhor os libertou da escravidão do Egito. Através do quê? Das 10 pragas que ele enviou ao Egito. Pedro tem isso em mente. Vai ficar mais claro ainda no versículo 19, daqui a pouco quando a gente chegar lá. Mas também já tenha isso em mente. No versículo 18, a linguagem que o apóstolo Pedro está utilizando é a linguagem veterotestamentária. Na verdade, ainda pretendo falar sobre isso um pouco melhor em outro momento, a primeira epístola de Pedro está encharcada de citações do Antigo Testamento. Por vezes ele faz citações aqui, como nós vimos no versículo 16. Só para você confirmar isso mais uma vez. Versículo 16, veja aí. Porque está escrito, o escrito está, sede santos porque eu sou santo. Citando aqui Levítico 11, 44 e 45, de forma literal. Mas agora, ele faz uma citação, no caso do contexto do Antigo Testamento, no 18 e 19, aplicando isso à pessoa de Cristo e à redenção que ele realizou em prol do seu povo. Então, o pano de fundo aqui da fala do apóstolo Pedro é a redenção que Deus de fato fez em Cristo, mas que já no Antigo Testamento foi profetizada. E por meio das sombras ali, estava apontando para a nossa redenção em Cristo. Agora vá lá para Gálatas, capítulo 3, sem desmarcar a 1 de Pedro, Gálatas 3, versículo 13. Veja o que Paulo fala aqui. O mesmo ensinamento. Gálatas 3, versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora avance um pouco e vá lá para Tito, capítulo 2. A partir do 13, é o versículo 14, mas veja a partir do 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Falando sobre ele, Paulo diz a Tito, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Remir-nos é a mesma ideia aqui presente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu citei esses dois textos, porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, bem como também a Tito e outros momentos nos seus escritos, ele esboça o mesmo entendimento do apóstolo Pedro aqui. A ideia do resgate, da redenção, da libertação, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Remir-nos é a mesma ideia aqui presente. Porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, bem como também a Tito e outros momentos na seus escritos, ele traz o mesmo entendimento do apóstolo Pedro aqui. A ideia do resgate, da redenção, da
que Deus nos proporcionou por meio de Cristo. Irmãos, esse é um ensino apostólico, esse é um ensino de todo o Novo Testamento. O Senhor revelou essa obra e até executou ali, no sentido profético, por meio da libertação do povo do Egito, lá no Antigo Testamento, e tudo apontava para isso. Quando em Cristo se cumpre, quando Ele vem e assim nos redime, nos resgata, através da sua morte. Pedro está usando a mesma palavra e o mesmo entendimento aqui. Resgatar. Se referia ao quê? A morte de Cristo e o nosso livramento do pecado. Deixa eu colocar esses termos mais claros para você. O Senhor Jesus Cristo, quando se fez homem, Ele assumiu o nosso lugar e obedeceu perfeitamente à lei de Deus, em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Então, o que era para você e eu fazermos, que era cumprir a lei, o Senhor fez em nosso lugar. Ele cumpriu todos os mandamentos, jamais pecou. Mas não apenas aqui. Ele não apenas obedeceu ativamente à lei de Deus. Ele também se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Então, Ele também nos substituiu com relação à condenação que era para nós. No lugar de nós sermos punidos, Ele foi punido em nosso lugar. Ele não merecia, Ele não fez nada com que precisasse assim sofrer essa condenação, mas na condição de substituto, como cordeiro. Ele toma o nosso lugar e recebe a maldição da lei. Aquele que obedeceu perfeitamente à lei foi punido, não porque merecesse, mas porque nós merecíamos. Ele é punido também como substituto em nosso lugar, obedecendo a Deus passivamente. Obediência ativa e passiva. É o que compõe, por assim dizer, a justiça de Cristo. A justiça de Cristo, ela tem a ver com a sua obediência ativa e passiva, em vida e em morte. O seu resgate, no caso, o resgate do seu povo que Ele executou, ele é tão precioso, é tão valioso, porque ele é baseado na sua justiça. Por isso ele é perfeito. É um resgate que de fato alcança. Não há erros aqui, não há falhas aqui. Aqueles pelos quais ele foi, assim, ele morreu e foi resgatar, eles são de fato resgatados. De fato remidos, perdoados de todos os seus pecados. Percebe o que Pedro está dizendo aqui para nós? Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas perecíveis, mas nós fomos resgatados pelo próprio Filho de Deus que se fez homem e que viveu a vida que você e eu deveríamos viver, de obediência perfeita a Deus, e que sofreu a punição que você e eu deveríamos sofrer em nosso lugar. Agora veja o início do versículo 18 mais uma vez, 1 de Pedro. Mais uma vez o início do versículo 18. Eu quero que você se atente aqui para a expressão que Pedro utiliza, logo no início. Sabendo, e aí ele fala o que não foi, para depois dizer o que foi, né? Sabendo, logo em seguida, depois do ouro, que fostes resgatados. Aqui Pedro nos ensina que a santidade, ela é desenvolvida na vida de um crente através da memória do resgate. Através da memória do resgate. Pedro está ligando aqui a nossa santificação presente à redenção passada. Como assim, pastor? Uma vida santa, ela é uma resposta ao que Deus fez em Cristo por nós. Percebe? O indicativo e o imperativo do Evangelho presentes aqui. Antes de você pensar em ter uma vida de obediência a Deus, de serviço a Deus, de guardar os seus mandamentos, de crescer na santificação, você primeiro precisa pensar, meditar, crer no que Deus fez por nós. Nunca é o que eu faço por Deus primeiro, é
O que eu faço por Deus é em resposta ao que Ele fez por mim em Cristo. Não está claro ainda? Antes de você pensar nos 10 mandamentos, pense e medite no prefácio aos 10 mandamentos. Vai lá para Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Logo o seu início aqui. Veja o que diz a palavra de Deus, versículos 1 e 2. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A partir do versículo 3 até o 17, você tem a descrição aqui dos 10 mandamentos. Mas o versículo 2 é o prefácio. Então, antes de você pensar, adorar somente a Deus, adorar conforme Ele ordena, não usar seu nome em vão, e assim por diante, eu primeiro devo lembrar e meditar nisso e crer nisso. O meu Deus é o meu Senhor, que me tirou da escravidão ao pecado, que me libertou com mão poderosa, que me resgatou, que pelo sangue do Cordeiro me purificou de toda a iniquidade. Percebe? Primeiro, o prefácio dos 10 mandamentos, que anuncia a obra do Redentor. Não há santificação, não há crescimento na graça, na obediência aos mandamentos, se primeiro você não resgata, não tem em sua memória, a lembrança do resgate, da libertação, da redenção em Cristo Jesus. Caso contrário, irmãos, nós vamos incorrer no legalismo, na salvação pelas obras, na tentativa de agradar ao Senhor Deus pelas nossas forças. Eu vou obedecer. Primeiro você lê, você medita, você pondera e você procura crer sempre, com a graça de Deus, é claro, no que Deus fez por você em Cristo. Inclusive, isso é um antídoto contra o desespero. Porque quem é que de nós consegue obedecer perfeitamente, irmãos? Ninguém. Então, antes de pensar no que você faz e deve fazer para Deus, você pensa no que Deus fez por você em Cristo. Então eu pergunto a você, diariamente, você traz à sua memória a lembrança do Evangelho? Eu não estou falando de você aprender e gravar os 10 mandamentos. Isso é importante para a sua santificação. Você deve saber de cabeça os 10 mandamentos, para você usá-los quando for tentado. Mas antes de tê-los na cabeça, na mente, na memória, você tem o prefácio. Você tem a obra de Cristo na sua mente, na sua memória, diariamente. Você medita nisso todos os dias. Quando vai orar ao Senhor, rende graças a Ele pela redenção. Você lê a palavra e procura sempre observar o que é dito sobre a mensagem do Evangelho. Pastor, não está claro para mim ainda. O Evangelho, irmãos, é o que Deus fez por nós em Cristo. É a sua grande e maravilhosa obra de salvação. A cada dia do Senhor, o dia por si só proclama isso, a ressurreição de Cristo, a obra da redenção. O culto solene tem esse foco também. Nós proclamamos a obra da redenção. Não somente isso, é claro, mas isso está no centro. A redenção. A redenção. Todo sermão que você ouvir, ele deve ser cheio disso. Antes de qualquer imperativo, o indicativo, o que Deus fez por nós em Cristo. Então a semelhança como acontece no culto solene, no dia do Senhor, deve ser a tua vida diária. Pensando e meditando sempre na obra de Deus, na redenção. O esquecimento da redenção gera em nós um relaxamento moral. E como eu disse, até uma tentativa de agradar a Deus pelas nossas obras. Como se fosse possível assim. Agora, um coração que lembra do resgate, da redenção, ele vive em reverência a Deus. Lembra quando eu expliquei sobre o temor? O temor que tem a ver com uma submissão reverente ao Senhor. De fato, existe um receio, um medo de desagradar a Deus e sofrer punição por causa disso. Mas antes da punição que a gente pensa que pode sofrer, e de fato sofreremos, temos que pensar assim:
eu não quero desagradar o meu Pai, porque eu o amo. Eu não quero desrespeitar e desonrar aquele que me salvou. Eu não quero pecar contra a santidade daquele que com o seu sangue me libertou. No caso aqui pensando na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Quando você medita nisso, traz à sua memória diariamente isso, é o principal antídoto contra o pecado, para você crescer na santificação. Antes de pensar nos 10 mandamentos, o prefácio. O prefácio. Além disso, o texto também nos ensina, no versículo 18 ainda, que nenhum recurso humano pode salvar. Pedro fala claramente, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Irmãos, valor econômico é inútil para resolver a culpa moral. E observe como isso desmonta toda espiritualidade baseada em mérito ou troca. A barganha. Se eu fizer isso para Deus, se eu fizer tal coisa, eu vou conquistar tal coisa. Categoricamente, aquilo que é mais precioso para os homens não pode salvar. Logo, não podemos confiar em nossas obras, doações, cargos ou até mesmo em nosso desempenho religioso. Nada disso será recebido por Deus como garantia da nossa salvação. O texto nos ensina que devemos rejeitar qualquer tipo de compra do favor divino. Essa é uma das razões pelas quais Lutero se revoltou contra as indulgências, irmãos. Homens vis, cegos pelo diabo, ensinando que era possível, de alguma forma, através das suas moedinhas, alcançar a salvação de alguém. Fundamentado, é claro, na falsa doutrina do purgatório. Alguém estivesse com a sua alma ali, se um parente, alguém aqui na terra, contribuísse financeiramente, com aquele papel na mão, aquele documento na mão, iria garantir de alguma maneira a salvação ou o alívio do sofrimento daquela pessoa. Pedro diz, não foi com prata nem ouro que fostes resgatados. Isso é blasfêmia, irmãos. Talvez você diga assim, mas pastor, nós somos presbiterianos, nós rejeitamos isso. Rejeitamos salvação sendo comprada por dinheiro. Pense comigo sobre outro aspecto aqui. E quando a salvação é anunciada por dinheiro? Quando presbiterianos cobram para pregar? Quando eles vivem de maneira tal que é para os seus livros serem vendidos, os seus cursos serem assim bastante procurados, a salvação sendo pregada, sendo oferecida por dinheiro. Vêm os astutos e dizem assim, não, peraí, a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Mas é claro que ensina isso, irmãos. O ministro deve viver do evangelho. Outra coisa, ele enriquecer por meio do evangelho. Ele ficar milionário e até ostentando nas redes sociais por meio do evangelho. Há uma grande diferença entre as duas coisas. Inclusive cobrar para pregar. Homens que têm a sua agenda lotada, não param em igreja local. Veja, esse é um grande perigo que muitas vezes as pessoas elas não reparam, não prestam atenção nisso. Um pastor, ele deve estar congregando com a sua igreja. Uma coisa é ele esporadicamente sair para poder anunciar a palavra em outro lugar, quando é chamado. Outra coisa, ele não ter vida numa igreja local. O tempo todo viver saindo por aí. E a desculpa é, eu estou levando o evangelho. Por quanto? Quanta prata? Quanto ouro? Por quanto? Você acha mesmo que alguém que tem uma agenda tão lotada, que todo dia está pregando em um lugar diferente, ele está indo de graça? De graça, em todas as ocasiões é de graça. Olhem para os seus ternos, para os seus relógios.
para os seus carros, para as suas vidas. Mais uma vez, eu não estou dizendo que o sustento é legítimo, eu defendo isso, a Bíblia fala isso categoricamente. Eu estou falando de ostentação, de homens serem ficados ricos, não é que estão bem de vida, eles são ricos, de tal forma que se passa a trabalhar hoje, os filhos não passam fome e vão ter como viver pelo resto da vida. Ricos, eles têm milhões na conta. Mas é o Evangelho sendo anunciado. Podem dizer que a salvação não pode ser comprada, é pelo sangue de Cristo, mas a mensagem deles tem um valor. Eles cobram por isso. Percebe como a gente, de uma forma ou de outra, acaba pecando contra Deus nisso aqui? Podemos não ser como os papistas nesse sentido, mas somos também pessoas que vendem o favor divino. A graça não é negociável. Não é negociável. Aquele que anuncia o Evangelho deve fazê-lo de graça, o que não anula o sustento para a sua vida, no que for essencial. Mas Pedro vai falar ainda, veja, no versículo 18, que fostes resgatados do quê? Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Irmãos, a expressão aqui traz a ideia de uma vida vazia. Ela descreve um estilo de vida que não tem propósito, que é improdutivo, que é inútil. É essa a ideia. E aqui há uma divergência entre comentaristas. Alguns entendem que o apóstolo Pedro está falando aqui para o público judeu. Então, nesse caso, seria o seguinte: o passado aqui, nesse caso, a tradição que é passada pelos pais, seria no contexto do quê? Aquela má tradição que Jesus denunciou lá em Marcos 7, quando os homens estavam alegando, não, nós estamos na tradição dos nossos pais, mas a tradição que é meramente humana e que é colocada, equiparada à palavra de Deus. Então a fala de Pedro aqui seria com relação a esses que são descendentes dos judeus e que pegam a tradição judaica, aquilo que não tem amparo bíblico, e equipara a palavra de Deus. Isso é fútil, isso é vazio, isso é vão. Outros vão dizer, e até citando aqui textos bíblicos como Romanos capítulo 1, Efésios capítulo 4, onde Paulo usa a mesma linguagem para falar da vida dos pagãos. Então a ideia seria o seguinte: Pedro está falando aqui daqueles que herdaram coisas fúteis dos seus pais pagãos, e estão se cultivando em suas vidas. Mas há uma terceira posição que eu entendo que ser a posição correta para interpretar esse texto aqui, que é, ele está falando as duas coisas, dos dois públicos. Porque, como eu falei no início da exposição primeira de Pedro, Pedro está se dirigindo aqui, os seus destinatários são tanto judeus como também pessoas gentílicas, que eram gentios, que foram convertidos pelo Evangelho. Então o público de Pedro aqui é de judeus e de gentios. Logo, por mais que, vamos dizer, que Pedro tenha na sua mente aqui o público que está se dirigindo nesse momento sejam os pagãos, isso também tem, no mínimo, a aplicação para aqueles que eram judeus convertidos. Então, no mínimo, tem aplicações também para os judeus. Em síntese, a ideia é essa. Pedro fala dos antepassados dos judeus e dos gentios. E está dizendo o seguinte: vocês foram resgatados de uma vida fútil, de uma vida vazia, de um procedimento que não agradava ao Senhor Deus, com suas meras tradições humanas, tanto judeus como gentios. Veja, Pedro diz que a vida sem Cristo é uma vida vazia. Não, ele não está falando que é apenas errado. Ele está dizendo que é algo vazio. Uma vida que é centrada no pecado é um desperdício de existência. É isso. É isso. Uma pessoa que não está em Cristo, ela está como alguém que se move somente, mas não há propósito. Ela respira, ela acorda, ela vai trabalhar, ela faz várias coisas na sua vida, se movimenta, por assim dizer,
mas não há propósito. É uma vida fútil. É um desperdício da sua existência. São terríveis aqui as palavras usadas. No caso, o significado da palavra usada aqui. Futilidade, irmãos. Futilidade. Quando você evangelizar alguém, falar de Cristo para alguém que não está em Cristo, veja, escute muito bem isso. Você precisa falar para ela claramente: a sua vida é fútil. A sua vida sem Cristo é vazia. Você é um moribundo andando. Falar outra coisa que não seja isso é atenuar a mensagem do Evangelho. Antes de falar das boas novas de salvação, anuncie as más notícias a ele. Quantas vezes pessoas evangelizam em nossos dias sem descrever qual é a vida do ímpio? É impressionante. Muitas vezes eu já escutei esse tipo de fala. A pessoa fala assim: olha, Deus te ama. Deus tem um plano para você. Ele quer tão bem a você. Imagina um pecador ouvindo isso. É mesmo. É mesmo. Eu sou amado mesmo. Veja o que eu tenho. Veja o que eu conquistei até hoje. Veja as coisas que eu possuo. Olha a minha vida. Você afaga o ego. Você vai acariciando aquele pecador e dizendo, ele vai pensar, chegar à conclusão: se Deus já me ama, Ele tem um plano para a minha vida, e eu estou vendo coisas boas acontecerem na minha vida, então não preciso crer em Cristo. Mas não como você descreve para mim. Coloca nos termos que a Bíblia coloca. Você pode ter dinheiro, muito dinheiro. Você pode ter beleza. Você pode ter uma família. Você pode ter várias coisas. Uma profissão, um emprego excelente. A tua vida é fútil. A tua vida é vazia. Ela não tem propósito. Não tem propósito. Se você não vive para Cristo, para a glória de Cristo, você é alguém vazio. Certamente que o que eu estou falando tem um contexto. Você não vai falar assim do nada, chegar a falar assim do nada. Você prepara o terreno para falar essas coisas. Você não vai falar com ódio no coração, você vai falar com amor, é claro. Mas você tem que falar. Você tem que falar. Fútil procedimento. Além disso, veja o que Pedro ensina aqui também para nós, nesse texto ainda. Tradição herdada precisa ser examinada. Tradição herdada precisa ser examinada. Irmãos, nem toda herança espiritual é saudável. Não é. Não é. Não, porque papai ensinava assim. Porque o vovô já fazia isso. No dia dos pais, no dia das mães, no domingo a gente se reunia. E a gente herdou isso até os dias de hoje. Pastor, é muito bom. Todo 24 de dezembro, a família se reúne. Se o senhor vê algo maravilhoso, pensa uma tradição boa. Todo mundo ali junto, está cantando a Cristo, falando de Cristo e tal. Nem toda tradição é aprovada pela palavra de Deus. Isso já deveria ser claro para nós, presbiterianos. Deveria ser muito claro. Mas não é, infelizmente. Não é. Se a gente observa alguma coisa de boa ali, presente, a gente já legitima tudo. Vamos aprovar, vamos aprovar, vamos aprovar. Irmãos, não é o tempo que a coisa é praticada. Não é por causa das pessoas envolvidas. Não é nem mesmo se o que está sendo dito está, de alguma forma, em conformidade com a palavra de Deus. A pergunta é sobre tal tradição familiar. Deus ordenou? Ou então, pelo menos, há algum amparo bíblico? Ou pelo menos ainda, não quebra nenhum mandamento da palavra de Deus? Se passa esses critérios, não pode ser feito, é claro. Há várias tradições familiares que são excelentes, irmãos. Para se reunir em família, para adorar o Senhor Deus, há várias coisas que são muito boas. Mas se a tradição, ela viola algum mandamento da palavra de Deus, ela pode ser uma tradição que vem lá do seu tataravô. Você quebra ela. Você quebra essa tradição.
E vai ser visto como o estranho da família mesmo. É o estranho da família. Eu fico também impressionado com esse tipo de coisa. Pessoas que alegam isso como se fosse um argumento legítimo. Ah, pastor, eu vou ser visto como o estranho da família. Você já não é com relação a outras coisas? Veja, se você tem uma família que tem pessoas descrentes e eles acham tudo normal na sua vida, tudo eles aprovam, tem já um problema aí. Alguma coisa estranha aí. Porque se há descrentes na sua família, descrentes, eles não vão concordar com tudo que você faz, que você fala, não vão. E mesmo os crentes, se você é um presbiteriano e você tem pessoas na família que são de outras igrejas, também vai ter alguma divergência, eles vão ver vocês como estranhos em algumas coisas. Você já lida com isso, é o que eu quero dizer. Um a mais, um a menos. Se esse for o ponto, tá? Só que não é por isso que a gente seguia, irmãos. Não é por isso que a gente seguia. É pelo que Deus diz em sua palavra. Os papistas equiparam a tradição à Bíblia. A tradição tem o mesmo peso da palavra de Deus. E claro, tradição esta que muitas vezes é inventada por eles e distorcida, reinterpretada, segundo o seu olhar pecaminoso. Tradição legítima está submissa à Bíblia, subordinada à Bíblia. A Bíblia é quem norteia. Então, se para isso eu vou ter que, por exemplo, desagradar um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra, um irmão, uma irmã, um cunhado, um avô, eu vou desagradar. Sem faltar com respeito, sem deixar de amá-lo, sem deixar de explicar o motivo. O motivo é esse, papai, o motivo é esse, mamãe, o motivo é esse, vovô. E eu não vou participar. Eu não vou participar. Tradição herdada precisa ser examinada, irmãos. Submeta os costumes da sua família à Sagrada Escritura. Faça isso. Faça isso. Precisamos entender que a tradição precisa ser vivenciada à luz da eternidade. Não é porque algo é feito há muito tempo que Deus aprova isso. Pelo contrário. Há coisas que são feitas há séculos. E Deus tem ojeriza essas coisas. Deus odeia essas coisas. Versículo de número 19 agora, veja. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora, depois de falar do aspecto negativo, ou seja, negativo em que sentido? No sentido de que não foi por isso que vocês foram resgatados, não foi através de prata ou ouro, não foi por estas coisas que vocês foram alcançados. Negativo, ou seja, não foi por isso. Agora vem o positivo, foi por isso daqui. E Pedro fala como alguém plenamente instruído sobre a história e o ritual da Páscoa. Eu peço que você leia depois com calma, em casa, o texto de Êxodo capítulo 12, Êxodo 12. E se você também puder, durante a semana, escute o sermão que eu preguei nesse texto, no canal da nossa igreja. Êxodo 12, explicação sobre a Páscoa. Em síntese aqui, um resumo do resumo aqui. Naquele capítulo 12, nós temos a instituição da Páscoa. E a Páscoa, ela é instituída por ocasião do quê? Da 10ª praga. O Senhor enviou 9 pragas, e quando ele vai enviar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, ele institui a Páscoa. E a Páscoa, ela era também um tipo ali que apontava para a salvação em Cristo. O cordeiro deveria ser sem defeito, sem mácula, um cordeiro perfeito, que ia ser cuidado pela família ali durante alguns dias, até chegar o dia de ele ser sacrificado. O seu sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas. Por quê? Porque o anjo da morte ia passar pelo Egito, e onde ele visse o sangue ali jorrado, aspergido sobre aquela porta daquela casa, ele passaria por cima. Este é o significado da palavra Páscoa. Passar por cima de. O anjo da morte, no lugar de entrar na casa e levar o primogênito, ele passaria por cima da casa, deixando ali aquele filho. Não o levaria. Por causa do quê? Do sangue do cordeiro que estava naquela casa.
O cordeiro, o animal, deveria ser, depois de morto, comido, assado e comido pela família, inteiro. Comido inteiramente, eu digo, o cordeiro. Essa ordem de Deus aqui, da Páscoa, este assim chamado sacramento da antiga aliança, ele perdurou até a vinda de Cristo. Mais precisamente, até a quinta à noite. Quando o Senhor, foi o que ele fez? Ele tomou a Páscoa juntamente com seus discípulos e ali instituiu a ceia do Senhor. A Páscoa tem sua continuidade na ceia. Nós, toda a vida que ceamos, estamos o quê? Celebrando a Páscoa, por assim dizer. Digo, o seu mesmo significado. Em essência, é a mesma coisa. Só que agora na Nova Aliança, o sacramento é mais enxuto, é mais simples. Não há sangue derramado, porque o Cordeiro de Deus já derramou o seu sangue. Então o sacramento agora não é feito mais com sangue, mas com um vinho que simboliza o sangue já derramado. Pois bem, veja João capítulo 1. João 1, vamos confirmar isso. Digo, com relação a Cristo, seu Cordeiro de Deus. João 1, João capítulo 1, versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista está falando isso daqui? O que ele tem em mente quando ele vê Jesus e declara isso? O Cordeiro da Páscoa. Sua teologia aqui está de acordo com isso. É o Cordeiro Pascual. Romanos agora. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Versículo de número 25. A partir do 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, veja, o resgate, que é o pagamento por meio aqui dessa obra do sangue dele derramado, que há em Cristo Jesus, 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Agora, vá para Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo de número 12. Hebreus 9, 12. A partir do 11. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, o 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E agora vai para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5. Versículo de número 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, todo o Novo Testamento desenvolve o ensinamento de que Jesus Cristo é o nosso Redentor, que por meio do seu sangue o resgate foi realizado. Essa linguagem é uma linguagem veterotestamentária, fundamentada na Páscoa. Assim como o cordeiro foi morto na Páscoa, ou era morto em cada Páscoa anualmente, os cordeiros, assim o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Há um ensinamento muito importante aqui que eu quero destacar para vocês em 1 de Pedro. Nesse texto aqui de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Que é o seguinte. O termo redentor, ele é usado para Jesus várias vezes no Novo Testamento. Mas, infelizmente, de maneira popular, eu digo isso, as pessoas não usam esse vocabulário tanto quanto, por exemplo, Salvador.
Não tenha dúvida que Ele é o nosso Salvador, que Ele nos salvou do poder destrutivo do pecado. Todavia, mais importante é a verdade que Ele nos comprou derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele é o nosso Salvador porque antes de ser nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele realizou a redenção por nós. Escute o que diz o Breve Catecismo. O Breve Catecismo de Westminster, na pergunta 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a salvação, para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. É uma linguagem bíblica e teológica. Já observaram isso? Muitas e muitas vezes, nos sermões que eu prego, nas orações que eu faço, eu cito Redentor, 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 o Redentor, o Redentor, o Redentor. Isso é didático, irmãos. Além, é claro, de estar procurando seguir fielmente o padrão bíblico, eu estou com isso dando modelo como pastor da igreja para vocês. Incluam em vosso vocabulário o termo, a palavra Redentor. Em vossas orações, incluam Redentor. Lembra de como aqui Pedro começa essa sessão aqui, versículo 18? Sabendo que fostes resgatados, ou seja, o conhecimento da redenção deve estar presente em nossas memórias diariamente. E usar os termos que a Bíblia utiliza para isso ajuda a gente a gravar. Se eu orar falando Redentor, sabendo o seu significado, se eu me referir em minhas conversas ao Redentor, eu estarei lembrando frequentemente da redenção. Da redenção. Mais do que isso, veja o que o texto também nos ensina ainda aqui. Ele usa a expressão pelo precioso sangue. R.C. Sproul, ele comentando esse texto, ele diz assim, ele chama a nossa atenção para esse adjetivo que é utilizado aqui. Porque você só atribui esse tipo de fala, aqui, esse tipo de termo, para aquilo que de fato é muito valioso. A gente costuma usar o termo precioso para joias, por exemplo, ele vai dizer. Joias preciosas. Pedro, cuidadosamente aqui, utiliza o termo precioso para falar do sangue de Cristo. E contrasta isso com coisas que são tratadas como preciosas para os homens. A ideia é que de fato é precioso. O que de fato é mais inigualavelmente precioso é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O contraste é intencional. E isso revela para nós, irmãos, o valor do resgate aqui. O valor do resgate. E serve para duas coisas, pelo menos. Tanto combate a autodepreciação, bem como também o orgulho carnal. Sim, a gente não deve se orgulhar de forma carnal disso, porque somos pecadores vis e o Senhor nos resgatou por sua graça e misericórdia, mas ao mesmo tempo também, isso deve nos trazer à memória o amor de Deus por nós. O quanto Deus nos ama, porque o sangue precioso de Cristo foi derramado para nos salvar. Para nos salvar, irmãos. Isso gera em nós profunda gratidão e ao mesmo tempo também humildade. Eu fui salvo pelo sangue precioso de Cristo. Além disso, o texto também nos ensina que Cristo é o sacrifício perfeito e suficiente. A expressão que aparece aí, cordeiro sem defeito e sem mácula. A linguagem do Antigo Testamento. Ele é o cordeiro perfeito e sem mácula. Por meio de Cristo, nós temos plena redenção. Ora, se ele é o cordeiro perfeito, então não é necessário nenhum acréscimo. Não se acrescenta algo àquilo que é perfeito. Não se acrescenta.
Sendo ele perfeito, o seu sacrifício é perfeito. Então, a missa e qualquer outra coisa que tente acrescentar algo ao sacrifício de Cristo é uma blasfêmia. É não tratar o Cordeiro como sem defeito, como sem mácula, como o sacrifício dele não fosse suficiente para nós. Então a fala de Pedro aqui implica nisso. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar o seu povo. Suficiente. Ele apaga todos os nossos pecados. Ele garante o perdão. Ele me garante que eu vou morar com Deus para todo sempre. Porque é um sacrifício perfeito, sem defeito, plenamente aceitável pelo Senhor Deus. Irmãos, a palavra dessa manhã nos conduz a descansar na obra de Cristo. Como é que tem sido o seu dia a dia? Perturbado pelos seus pecados. Sendo você um crente verdadeiro, eu tenho certeza que você passa por isso. A semana inteira, não é? Você é tentado, o inimigo se levanta contra você, os pensamentos pecaminosos surgem, a sua carne grita, o mundo lhe assedia e você fica por vezes pensando, será que eu sou salvo? Será que eu vou permanecer? Nessa manhã, a palavra de Deus lhe lembra que se você está em Cristo, o sangue de Cristo é suficiente para te salvar. Suficiente. Portanto, não busque complementos meritórios pessoais, achando que tal atitude ou aquela outra vai agradar ao Senhor e vai te garantir a salvação. Confie em Jesus Cristo. Descanse em Jesus Cristo. O que é perfeito não precisa de acréscimos. Ele morreu para nos salvar, meus irmãos. Ele morreu para nos salvar. Eu quero concluir essa outra parte do sermão fazendo a citação de um puritano que escreveu sobre isso. Na verdade, muitos puritanos falaram sobre esse assunto. Que assunto? Acerca da redenção, acerca do sangue de Cristo derramado para nos salvar. E há um capítulo no livro Teologia Puritana, Dr. Joel Bick e Mark Jones, que eles escrevem sobre como o sangue de Cristo nos conduz à piedade. O sangue de Cristo nos conduz à piedade, à prática da piedade. Inclusive, eu recomendo também você não apenas ler esse capítulo, como ouvir a palestra do Bick sobre isso. Tem no YouTube. O sangue de Cristo nos conduzindo à piedade. Eu quero citar aqui, nesse final, Stephen Charnock, um puritano, falando sobre esse assunto. Consideremos atentamente o Cristo crucificado, o remédio para todas as nossas desgraças. Sua cruz assegurou uma coroa. Sua paixão fez expiação por nossa transgressão. Sua morte tirou o poder da lei. Seu sangue lavou a alma do crente. Sua morte é a destruição de nossos inimigos, a fonte de nossa felicidade e o testemunho eterno do amor divino. Toda vez que o evangelho é anunciado, a obra de Cristo, o sangue de Cristo é proclamado, deve nos conduzir à piedade, meus irmãos, à obediência à palavra de Deus. Lembra da expressão? Sabendo que fostes resgatados. Interessante como uma das expressões que aparece com relação à ceia do Senhor é qual? Fazer isto em memória de mim. A memória do resgate nos conduz à piedade. Algumas igrejas têm em suas mesas da comunhão a frase: fazer isto em memória de mim. Quando você lembra do resgate, medita nele, na redenção, você é conduzido à prática da piedade. A Deus seja a glória, meus irmãos, pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, porque não foi o nosso sangue derramado, mas o do Redentor, para nos salvar. Amém. Oremos. Te louvamos, Senhor Deus, por Tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, pelo sangue de Cristo. Te louvamos pela redenção, porque o preço foi pago por outro em nosso lugar. O Redentor assim assumiu o nosso lugar diante do Senhor.
e nos salvou, nos redimiu, nos comprou com o seu precioso sangue. Louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Ó Deus, que essa memória do resgate esteja em nossas mentes todos os dias, que possamos meditar na obra de Cristo e assim sermos conduzidos à prática da piedade, que temamos em nossos corações pecar contra Ti e que tenhamos grande gratidão pela redenção. Oramos a Ti, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.